Oi galera, tudo bem? Aqui é o Guilherme Levi do CG Card. Hoje, para mais uma vez, vamos fazer o nosso podcast ou live, dependendo da plataforma que você estiver assistindo. Se você estiver assistindo no Instagram, não deixe de seguir a gente, deixe suas dúvidas, que agora a gente está transmitindo ao vivo. Quem for ver no YouTube ou no Spotify, pode ficar à vontade também para deixar as dúvidas, mas mais do que nunca, deixa seu like e a sua inscrição nessas plataformas que a gente está começando devagarinho. Hoje nós no SG Card a gente fez agora um grupo de profissionais extremamente qualificados, de todos amigos de trabalho, com a ideia de tentar fazer conteúdo com uma frequência e para vocês acostumarem com a nossa equipe, o nosso grupo, que a gente trabalha junto há muito tempo. Doutora Isis, doutora Luísa. Hoje a gente vai falar sobre síndromes aórticas. Vocês querem dar se apresentar para eles? Alguém? Boa noite, galera. Meu nome é Isis Dutra, eu sou médica, intensivista e reumatologista. E a gente está aqui para fazer um bate-papo. Vou fazer uma palhinha aqui, no caso que a doutora Luísa Máximo vai estar apresentando para vocês hoje à noite. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou Luísa, já estive aqui na CG Cardio mais outras vezes. Sou cirurgiã vascular e vou começar no nosso caso, né? Que como semana passada a gente apresentou inicialmente um caso, para introduzir o assunto, vou repetir esse mesmo padrão. Então, hoje eu vou apresentar o caso de uma paciente de 34 anos, diagnosticada aos 15 anos de idade com síndrome de Marfan, foi um diagnóstico mais tardio, uma paciente que veio do interior, e o diagnóstico dela se deu quando ela começou a sentir sintomas de insuficiência aórtica. O acompanhamento foi um pouco prejudicado por conta da assistência à saúde, que não era adequada na época, mas ela chegou até a cirurgia vascular devido a uma dissecção de aorta, no caso uma dissecção tipo Stanford B, aorta descendente. Aí, só para comentar, né, essa paciente que, no caso em questão, paciente portadora de síndrome de Marfan, que é uma doença, né, uma síndrome autossômica dominante, ou seja, autossômica porque não está relacionado ao cromossoma sexual, né, nem ao X nem ao Y. E dominante porque basta você ter um alelo acometido para você manifestar a doença. Um alelo do par, né, de alelos acometido para você estar manifestando a doença. É uma doença, né, que é caracterizada por uma mutação de um cromossoma, do cromossoma 15, onde você tem a mutação de uma proteína que é responsável pela codificação da fibrilina 1, que é uma glicoproteína que consegue estar fazendo todo o arcabouço do tecido conjuntivo. Então, se você tem alguma alteração da codificação dessa glicoproteína, você acaba tendo um tecido conjuntivo que ele não tem a rigidez suficiente que deveria ter para servir de base para os demais tecidos, e aí com isso você vai apresentar algumas complicações, né? No caso em questão a gente vai ter a discussão em relação a uma patologia de aorta referente a essa síndrome. Marfan tem critérios diagnósticos, são chamados critérios de Gentil, onde você apresenta dentro dos critérios uma envergadura maior que a altura, algumas deformidades do tórax, chamados pecto carinatum, pecto scavatum, você pode ter hiperflexibilidade ligamentar, né? E Marfan tem diversos subtipos, né? Desde pacientes que vão apresentar deformidades importantes e complicações importantes, até pacientes que só vão apresentar mesmo a hiperelasticidade, um aumento de estatura, o que para certas pessoas até facilita, né? Visto que a gente, né, inclusive até o dia a dia acaba tem aquela coisa de criança, né, que ele vai se adaptando, né, para fazer as atividades. Campeão, né, olímpico, que inclusive, né, tem essa síndrome, foi um dos maiores nadadores de todos os tempos. Então, continuando o caso, como a Isis falou, o Marfan ele evolui também com
patologias de aorta, de grandes vasos, justamente por conta dessa deficiência no tecido conectivo. E como a aorta é um vaso extremamente pressurizado, ele precisa de uma parede extremamente forte, que tem uma elasticidade adequada. E elasticidade é a capacidade de você retornar ao seu tamanho original. Por conta desses problemas do colágeno que são deficientes, a aorta ela se dilata e acaba que não retorna totalmente ao seu tamanho original. Isso ao longo de um tempo vai criando condições para patologias aórticas como a dilatação da aorta, os aneurismas e também as dissecções de aorta. Dentro de todo esse quadro, a gente tem algumas indicações dentro de síndromes do colágeno que diferem um pouco das indicações cirúrgicas dos pacientes que são ateroscleróticos. A principal causa da degeneração, seja aneurismática, seja dissecção de aorta, na população em geral, é secundária à aterosclerose, que é uma doença muito mais comum do que as doenças do colágeno. Mas a gente sabe que as doenças do colágeno cursam com manifestações mais precoces, que foi o que aconteceu com essa paciente. Ela tinha 34 anos quando ela chegou para a gente, já tendo feito um tratamento inicial por dissecção de aorta, aos 30 anos de idade. Infelizmente, onde ela tratou com um cirurgião particular, não sabemos exatamente quais condições que ela foi submetida a esse tipo de tratamento. Sabemos que foi colocada uma única endoprótese de aorta torácica e que não conseguiu fazer o selamento adequado da dissecção, que pegava toda a aorta até a ilíaca direita, ilíaca comum direita, que é onde terminava a dissecção. Por sorte, todos os vasos viscerais saíam da luz verdadeira, então ela não teve grandes prejuízos em relação a isso. E outra sorte que ela teve que foi ser uma dissecção de aorta do tipo Stanford B, e não Stanford A, que é pegando a raiz da aorta, na aorta ascendente, e geralmente cursa com valvulopatia associada, enfim, a cirurgia é indicada em 100% dos casos. Então ela acabou estabilizando o quadro clínico dela em relação à dor, a complicações relacionadas à dissecção. A dissecção se manteve, mas ela cursou com aneurisma de aorta, de toda a aorta descendente, na verdade, inclusive a aorta abdominal. Então, a discussão nossa aqui na nossa live é como fazer o manejo desses pacientes que são diferenciados, não só a parte vascular, das patologias aórticas, que é o meu caso, né, mas também a parte clínica, que é mais a parte reumatológica. E passando a palavra para a doutora Isis agora. A grande questão é o seguinte: Marfan não tem tratamento, né? Na verdade, a gente vai evitar as complicações e tratar, infelizmente, as complicações quando elas acontecem. Então, a literatura, né, ela chega a fazer referência, né, algumas literaturas são até taxativas e textuais, fazem referência que todo paciente com Marfan merece fazer uso de beta-bloqueador para você, né, já evitar, né, diminuir a pressão resistiva da aorta, e com isso, já que a gente já tem o conhecimento que o tecido fibroelástico do vaso é um tecido que vai permitir deformações e formações aneurismáticas, a gente conter, né, a pressão arterial, controlar o do produto, assim diminuir a pressão resistiva e ou tentar ao máximo estar retardando essa alteração, essa formação anômala do vaso, que vai gerar complicações à medida que esse aneurisma for aumentando, com risco de ruptura e dissecção, né? E é interessante a gente fazer uma discussão, e aí eu vou puxar o Dr. Guilherme, na abordagem do paciente que chega na emergência com uma síndrome aórtica aguda. Nesse ponto, né, o que é importante para ser avaliado numa emergência, né? Muitas das pessoas que acabam acompanhando a gente faz ainda parte de plantão, é a pessoa que está em sua formação, é residente, é uma pessoa que tem 5 anos de formado, poucos anos, e então ele acaba dando plantão com mais frequência. Pensando em emergência, você, além de saber a fisiopatologia, é importante você associar
primeira coisa, o fenótipo de Marfan à doença, e saber que quando alguém te traz essa demanda previamente, você associa com queixas específicas, você acaba pensando em aorta de forma direcionada, né? Que a gente, por exemplo, em relação à dor torácica, dor abdominal, a gente tem um passo a passo. A gente, por exemplo, em dor torácica, a primeira coisa que a gente pensa é no infarto agudo. Porém, sempre tem que se pensar na dissecção de aorta. De qualquer forma, nesse paciente, você tem que realmente procurar de forma mais objetiva, porque ele pode ter uma dissecção com uma prevalência muito maior do que uma pessoa sem Marfan. Então, você pode ter um tratamento totalmente diferente um do outro, tendo uma probabilidade de fazer uma iatrogenia de forma importante. Pensando em Stanford A, você teria uma dor torácica lancinante, radiando para dorso, que é aquela dor propriamente dita que cai em prova. Porém, Stanford B, ela pode sim dar essa mesma queixa, porém ela pode dar uma dor um pouco diferente, mas ainda assim uma dor que se irradia para dorso. Lembrando, a aorta ela fica na parte posterior do tórax, então toda a irradiação de dor visceral ela se irradia para trás, tá? Então, a partir disso, você pegou esse paciente na emergência, fez esse diagnóstico, viu se ele faz um tratamento prévio, por exemplo, com beta-bloqueador, se ele já sabe que tem uma doença já mais importante. E você vai chamar a cirurgia vascular, vai tirar, sempre entrando em contato com a especialidade que, caso necessário, vá abordar. Então, tendo a dissecção, você vai entrar em contato com a cirurgia vascular e você precisa controlar de forma objetiva o duplo produto, ou seja, você tem que diminuir a pressão desse paciente para ele diminuir a quantidade de sangue que vai para a luz falsa, logo a quantidade de sangue que disseca essa aorta, tá? Voltando para a doutora Luísa, como é que foi essa abordagem dessa paciente? A gente não sabe, mas como é que seria o ideal? Você concorda com tudo isso? Teria Sim, mais? então a parte da emergência é muito importante, porque isso pode livrar o paciente de ser trombolizado de forma errada, e isso eu já vi, não no paciente de Marfan, mas já vi acontecer. Então, o principal exame que vai definir a nossa conduta nesse tipo de paciente, uma abordagem mais direcionada, é a angiotomografia. Então, sempre lembrar desse exame quando você suspeita da patologia de aorta. E sendo diagnosticada a dissecção de aorta, sempre pensar. A classificação mais simples é a de Stanford. Mas tem também a classificação de DeBake, mas o que a gente usa na emergência ali no dia a dia é Stanford. Lembrando que Stanford A é quando há acometimento da aorta ascendente e independente do restante do acometimento, mas a aorta ascendente tem que estar envolvida, e Stanford B é quando a aorta ascendente não está envolvida. E o tratamento muda drasticamente. Nos pacientes Stanford A, isso independente da doença de base, a conduta é cirúrgica, em 100% dos casos, porque pode cursar com valvulopatia, com coronariopatia, pode dissecar ósseo de coronária, então o quadro é muito mais dramático, muito mais grave, e a cirurgia cardíaca deve ser acionada imediatamente. Os pacientes Stanford B, ou seja, que dissecam a aorta sem acometimento da raiz da aorta, sem acometimento da aorta ascendente, o tratamento ainda é conservador, inicialmente. A primeira conduta é sempre controlar o duplo produto, como o Guilherme falou. Então, diminuir frequência cardíaca, diminuir cabeça de pressão, para tentar reduzir a área de dissecção, porque a aorta ela sai dissecando, a íntima começa a descolar da camada média, a camada muscular, e o sangue começa a invadir, criando uma luz falsa. Uma das indicações da emergência é que a gente tem que realmente baixar agressivamente a pressão. Agressivamente. Chegar a uma pressão média perto de 60, para tentar reduzir ao máximo a progressão da dissecção. Então, se você consegue controlar e você consegue manter o paciente, reduzir o sintoma, você faz primeiro beta-bloqueador, vai fazer, se necessário, nipride, vai fazer tridil, vai fazer drogas venosas, vai fazer analgesia com opioide, com morfina, então analgesia agressiva
porque quanto mais o paciente sente dor, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão. Então lembrar de uma analgesia adequada. E depois que você controlou toda a dor do paciente, a ansiedade do paciente, a gente tem que buscar lesão de órgão-alvo. Também é importantíssimo. E o que é isso? É quando a dissecção, a luz falsa, acomete um vaso visceral, ou então de membros inferiores, e ocasiona a oclusão dinâmica ou estática do mesmo. Isso também é uma indicação cirúrgica. Se o paciente disseca ali a mesentérica superior e ele tem sintomas de isquemia mesentérica, então imediatamente o paciente passa a ser cirúrgico. Se o paciente faz oclusão de uma das ilíacas ou de uma femoral e fica com um membro isquêmico, com a perna isquêmica, sem pulso, gelado, também é outra indicação cirúrgica. Seca para as renais, e aí seca para renal, o paciente faz insuficiência renal aguda. Tudo isso também é uma indicação de cirurgia de emergência. Outra indicação é quando você não consegue controlar a dor do paciente. Você, apesar de estar com terapêutica otimizada, seja ela beta-bloqueador, antipertensivos, analgesia, e mesmo assim o paciente continua com dor, você também tem que partir para a cirurgia. Né? E isso tudo acaba sendo nas primeiras 24 horas que a gente tem que ter o primeiro controle. Né? Vocês comentaram bem lembrado em relação à pressão. Quando a gente tem uma crise hipertensiva, normalmente a gente tem a meta de diminuir até 25%. Exatamente porque a gente não tem a necessidade de diminuir tão rápido, evitando o efeito colateral. Na dissecção, pode ter 220 de sistólica, 230, 200, você vai diminuir para a meta de 60 de média, 65 de média, independente disso tudo. Né, que a gente acaba vendo o custo-benefício disso tudo para o paciente. Essa pressão muito alta, ela vai levar literalmente o paciente à morte, né? E a possibilidade de lesão a órgão-alvo de forma mais rápida. Aumenta exponencialmente. A cada hora você tem uma porcentagem de aumento de pior prognóstico bastante razoável, menos de 10% a cada hora, mas você somando isso em 24 horas, a chance de se evoluir a óbito é mais de 60%, sendo muitas das vezes de forma indicada, a indicação cirúrgica. E nos pacientes que acabam evoluindo, a Luísa pode não me deixar mentir, com ruptura da aorta, a mortalidade, quando não tampona, é cerca de 100% no momento da ruptura. Sim, né? sim. E posteriormente você tem um período, né, que você ainda aguarda para traçar uma estratégia de cirurgia. Sim, Não é se isso? você consegue tamponar a aorta, isso quando ela rompe para o reto peritônio, a gente tem uma chance maior de conseguir tamponar. Quando ela rompe no tórax, as coisas começam a complicar, porque a gente tem outras áreas de drenagem, mediastino, pleura, e a área de drenagem é igual a sangue saindo de dentro do vaso. Então, lembrar que, independente de qualquer coisa, a ruptura de aorta costuma não dar para esperar, costuma matar na hora. Por isso é importante a gente vai bater isso, e se é alguma coisa que vocês têm que sair em mente daqui nessa live, e a gente já vai estar bastante satisfeito, é que é uma patologia que de fato é baixar agressivamente a pressão, porque quanto maior a área de dissecção, maior o fluxo para a falta-luz e o risco da ruptura, que aí, na maioria dos casos, vai ser letal. Lembrar que esses pacientes eles já têm uma predisposição à ruptura muito maior do que os pacientes que não têm doenças relacionadas ao colágeno. Então, inclusive, as indicações cirúrgicas costumam ser mais precoces, com diâmetros de aorta menores do que o que a gente indica normalmente na população. Marfan, normalmente a gente indica a cirurgia de reparo, seja ela endovascular, mas preferencialmente cirurgia aberta, a partir de 50 milímetros de diâmetro da aorta. Existem alguns trabalhos que relacionam o diâmetro, a área, né, da secção da aorta. Você pega o exame, a angiotomografia, faz um corte a 90 graus, seccional da aorta ascendente, e calcula a área dentro dessa secção, desse círculo, e divide pela altura do paciente. E vai dar uma razão que, se for maior do que 10, está indicada a cirurgia. Alguns trabalhos têm esses cálculos.
Mas inicialmente o Marfan está indicado a partir de 50 centímetros já pensar em cirurgia, porque a partir daí a chance de dissecção ou de rotura começa a aumentar exponencialmente. As indicações de abordagem de aneurismas de aorta, por exemplo, a gente faz uma conta estatística, a partir de quanto que a cirurgia mata menos do que a abordagem cirúrgica. Isso foi calculado inicialmente quando a abordagem cirúrgica era aberta. Agora, com a cirurgia endovascular, as coisas começam a mudar. Mas esses pacientes que têm doença do tecido conjuntivo, principalmente esses pacientes, a indicação cirúrgica é superior ainda à indicação da cirurgia endovascular, porque ocorre o remodelamento do vaso. Quando você tem uma força pressionando, né, a endoprótese no caso, pressionando o vaso de dentro para fora, você cria um outro aneurisma, ou a montante ou a jusante, porque você vai estar sob pressão exatamente a área que é uma área enfraquecida, né? E não tem só apenas o Marfan relacionado a doenças vasculares, né? Existem outras patologias também na reumatologia que se relacionam bastante, né, Isis? Você pode falar? A reumatologia ela aborda, né, as diversas vasculites, né, sejam elas vasculites de grandes vasos, vasculites de pequenos vasos, vasculite relacionadas ao ANCA ou não relacionadas ao ANCA, e diversos tipos, seja ela autoimune, né, ou seja ela até relacionada à doença autoimune. O que eu quero falar relacionada à autoimune? Por exemplo, a vasculite lúpica, ela não é a vasculite propriamente dita. Você tem o lúpus, né? Mas que, na verdade, eu falo que lúpus são várias doenças com um nome só. E quando você tem uma endotelite lúpica, você vai acabar provocando uma alteração, um processo inflamatório do vaso, daquele vaso, seja na parte do endotélio, ou seja, se esse processo, né, não, o paciente permanecer em atividade de doença, foi em vasos maiores, e isso não for abordado, tratado, percebido, né, se essa doença não for controlada, você vai começar a não ter alterações só do endotélio, mas ter alterações também das outras camadas muscular, da íntima do vaso, e isso, por fim, levar a processos fibróticos, né? Aí a gente entra até numa outra patologia que não a dilatação, mas a gente já entra na estenose. Então, a gente não pode esquecer as doenças do colágeno, né? Elas estão relacionadas não só à formação aneurismática, como também estenose, principalmente aquela doença que você não tratou, porque o paciente ainda está com sintomas constitucionais, né? Aquela febre mal definida, aquele cansaço, aquela dor articular, e você ainda não conseguiu fazer o diagnóstico de uma doença do colágeno propriamente dita, ele vai inflamando o vaso, começa um processo endotelial, esse processo chega à camada muscular, depois, né, de toda a inflamação a gente sabe que vem a regeneração, que é a fibrose, e a fibrose para a camada muscular é muito ruim, porque você vai estenosar, né? Tem algumas vasculites, né, que são vasculites propriamente de grandes vasos, né, que é a arterite de Takayasu e a arterite de células gigantes. Takayasu chama atenção também para esse caso, né, é uma mulher, né, Takayasu é mais comum em mulheres, e Takayasu é uma vasculite, né, de grandes vasos, né, acomete a aorta e os seus ramos, em que você tem a inflamação, né, como eu havia falado, por um processo granulomatoso do vaso, levando a processos, né, de estenose e processos de formação aneurismática. Tá? Aí, saindo da reumatologia e voltando ainda no inicial, e aí eu já puxo para o Guilherme voltar de novo, aquela questão da emergência, né? O paciente que ele chega na emergência com quadro, né, de dor torácica aguda, é claro que a gente vai tratar, né, vai fazer um protocolo de síndrome de dor torácica, que a primeira coisa é fazer o eletrocardiograma. Então, fez o eletrocardiograma, o paciente tem aquela dor torácica lancinante, que chama atenção, o eletrocardiograma, ele é um eletro que é inexpressivo, não demonstra quadro isquêmico para a gente, não demonstra o quadro que refletiria a dor do paciente, né? Nunca deixar de pensar
que a gente pode estar diante de uma dissecção aórtica, né? E não acontecer essas situações que a doutora Luísa citou, que a gente acaba vendo paciente sendo trombolizado na emergência e, na verdade, são tratamentos totalmente distintos. Você vai estar, infelizmente, condenando o paciente se você trombolizar uma dissecção aórtica. Falando da emergência, né, tentando botar de forma prática em alguns cenários, esse é um paciente que ele pode se apresentar de todas as maneiras. Eu começando pela pior delas, pensando numa dor torácica lancinante, que irradia. Eu sempre costumo dizer que quando eu fiz emergência, na graduação de emergência, uma das coisas que eu aprendi foi: pensou em dissecção, prove o contrário. E você pode provar o contrário em qualquer lugar quase que você trabalhe, porque o raio-x de tórax, por exemplo, ajuda muito nesse paciente. Muitas das vezes, até num eletro alterado, você com um raio-x é bastante importante para você tomar as próximas condutas. Fazer a rota de dor torácica é essencial, né? Pensando que você vai, por exemplo, para a hemodinâmica. Mas pensando que você tem, vamos dizer, num cenário SUS, você vai trombolizar esse paciente, muitas das vezes esse raio-x, quando você pensa em dissecção, ele tem que acontecer. Às vezes você não tem uma anjo-TC, mas você tem um raio-x. Então você faz um raio-x, você não vai ter uma alteração do próprio arco aórtico e te deixa pelo menos um pouco mais confortável. Isso não exclui, com certeza não exclui. Mas estou comentando em cenários, né, como a gente pode direcionar o nosso tratamento. Lembrando que a própria dissecção, num caso mais grave, ele pode secar até a inserção das coronárias. Então ele pode dissecar a coronária, ele pode fazer propriamente um infarto. Uma mimetização. Uma mimetização. Infarto, você está lesionando o músculo aí pela dissecção. E leva até o final. Esse é um cenário caótico, um cenário que precisa realmente de um hospital especializado, um hospital terciário, quaternário. Porém, muitas das vezes você consegue tratar ele de forma adequada, tendo um norte em relação ao tratamento. Se você trombolizar esse paciente, ele vai a chance dele morrer é próxima a 100%. Então, vale você lembrar desse diagnóstico. Pensou em Marfan, pensou num paciente que você acha que a dor pode ser de dissecção, faça o raio-x. Se você tiver condição, investigue com uma tomografia, com uma anjo-TC, que isso já vai te permitir fazer o tratamento adequado. E isso caso a caso. A partir do momento que você vai adequando, você consegue direcionar um pouco melhor o seu tratamento. Aí seguindo, né, pensando na parte cirúrgica desse paciente, como é que ele pode ser abordado? Ele pode ser abordado endovascular, só aberto? Isso. Lembrando que existem abordagens diferentes. Quando a gente tem uma patologia de aorta ascendente, a abordagem é cirúrgica, aberta, porque geralmente envolve valvulopatias também. Então você tem que trocar a válvula aórtica, isso inclusive é um dos critérios cirúrgicos eletivos. Esse paciente que tenha qualquer doença, né, Marfan, Ehlers-Danlos, qualquer doença dessas que possa prejudicar o tecido conjuntivo, tem que ser acompanhado anualmente com exame de imagem para avaliar não só o diâmetro da aorta, mas também doenças valvares, que é muito comum. O ósseo do anel valvar também alarga junto com a aorta. E isso pode determinar uma indicação cirúrgica mais precoce ainda do que propriamente o diâmetro da aorta, que é de 50 milímetros, como eu falei. E os exames principais, né? A angiotomografia, como eu já tinha mencionado, e o ecocardiograma, que entra aí na jogada como um exame fundamental para o acompanhamento desses pacientes. E o próprio ecocardiograma pode mostrar uma área de dissecção, pode fazer um diagnóstico aí à beira do leito, se você tiver um aparelho, uma pessoa minimamente capacitada para fazer o exame, também pode ajudar numa situação de emergência. Mas o paciente que vem em acompanhamento anual e que tem um crescimento da aorta de 5 a 10 milímetros ao longo do ano, do diâmetro da aorta, ou então começa a piorar muito a disfunção da válvula aórtica, que é a principal acometida, também é uma indicação cirúrgica, e aí a cirurgia cardíaca vai entrar na jogada para fazer a troca da válvula e trocar também a aorta ascendente.
é colocar uma prótese no lugar. Isso pode ou não envolver os troncos supraórticos, né? Então, o tronco pegando subclávia direita, a carótida direita, carótida esquerda, subclávia esquerda. Isso também pode ser abordado em conjunto, dependendo do grau de acometimento do arco aórtico, que também acaba entrando dentro desse protocolo. Em relação à aorta descendente, temos a opção de fazer a cirurgia endovascular. Mas como eu falei, nesses pacientes ele não é a primeira escolha, porque pode fazer degeneração aneurismática nos seus extremos, nos extremos da endoprótese e continuar dilatando aquele vaso. Você acaba que fica correndo atrás do mesmo problema. Mas a cirurgia endovascular acaba entrando como uma boa opção, por exemplo, numa emergência, que o paciente às vezes tem uma instabilidade tamanha e que não permite uma cirurgia aberta de tórax, ou uma cirurgia aberta mesmo abdominal. E a endovascular você só precisa de acesso às femorais que você consegue resolver, colocar uma endoprótese ali e resolver. Seria aquela questão, não é o ideal, mas para salvar a vida Mas do para doente, salvar a vida dá está para fazer. valendo, exatamente. Então a endovascular acaba também melhorando muito o desfecho de muitos desses pacientes que muitas vezes estão ali em situação de rotura contida, e que a abordagem, a descompressão cirúrgica de um aneurisma roto acaba sendo extremamente arriscado, a mortalidade realmente é muito maior do que você fazer a abordagem endovascular. Mas aí nós esbarramos, mais uma vez, nos recursos inadequados que são oferecidos no sistema de saúde, seja ele público ou particular, temos problemas. No público nem se fala, mas no particular ainda temos problemas porque as endopróteses têm tamanhos diferentes. E às vezes, como esses pacientes já vêm com aortas difusamente dilatadas, os tamanhos maiores podem não estar disponíveis naquele momento, estão em outro estado, teriam que vir de fora para a gente conseguir utilizar esse material. Então, sempre vai ser um desafio na prática clínica nossa, seja abordagem na emergência e até mesmo eletiva, para conseguir um material adequado para esses pacientes. Eu ia perguntar uma curiosidade. Se ele fizer com a endoprótese, se ele precisar, ele pode reverter para aberta? Você tem acesso a tudo? Toda reabordagem vascular é complexa, né? A gente fala que na cirurgia vascular a gente costuma ter uma chance de acertar, porque depois que erra ou então que tem alguma complicação, as começam a ficar muito mais difíceis. Mas pode, é realizada a troca, né? A gente pega a aorta em bloco com a endoprótese dentro e substitui por uma prótese cirúrgica de Dacron. Só que é muito mais difícil, porque toda a endoprótese ela gera uma inflamação em todo o tecido. Então a gente tem muita fibrose associada ali. Às vezes é difícil de você isolar um colo para conseguir fazer uma anastomose cirúrgica. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas acaba sendo necessário, porque como esses pacientes são abordados numa idade muito mais jovem, esse paciente, por exemplo, tinha 30 e poucos anos na primeira cirurgia dela, você acaba tendo que fazer novas intervenções ao longo da vida. Mortalidade muito alta. E agora perguntando para a Isis, pensando nesse paciente ambulatorialmente como clínico, tem alguns pacientes que a gente pensa, você comentou em relação à Marfan, mas em relação às síndromes aórticas, tanto as estenóticas quanto as aneurismáticas, a gente aborda esse paciente de forma clínica, a gente pensa nele em algum contexto, pensa em doença reumatológica? Bem, em relação ao Marfan, fica mais fácil, né? Porque Marfan tem os estigmas de Marfan, então já chama atenção pra gente. E como eu já, né, no início, né, tinha comentado, e é importante reforçar, se a gente já sabe, né, que é um paciente que ele vai ter uma predisposição para fazer, né, para acabar evoluindo com uma alteração, com uma formação aneurismática, nós devemos então tentar prevenir isso, e a prevenção é você tentar manter, né, o paciente com a pressão adequada. O Marfan, por exemplo, não pode ficar hipertenso nunca. O Marfan hipertenso é uma catástrofe, por isso algumas literaturas até fazem referência que é um paciente que merece beta-bloqueador. Então, em relação ao Marfan diagnóstico, a gente não tem muita dúvida.
isso é textual, que vale a pena a gente começar beta-bloqueador, independente do paciente ser hipertenso ou não. Se ele for hipertenso ou não, a gente vai tratar agressivamente a pressão. É um paciente que realmente a gente não vai tolerar 14 para esse paciente, é aquele paciente que vai ter que manter 11, 12 de sistólica realmente. Tá? E em relação aos outros pacientes que têm doença colagenose, que tem vasculites, seja doença autoimune, levando a vasculite, né, como lúpus, BC, Sjögren, também você pode acabar evoluindo com uma vasculite por Sjögren, é mais raro, mas pode acontecer. Seja doença autoimune causando a própria vasculite, né, causando as alterações, a gente tem que estar atento ao paciente de forma a mantê-lo em doença remitida. Né? Os pacientes com vasculite, as vasculites, por vaso sanguíneo existir no corpo todo e por algumas vasculites acometerem vasos que são vasos extremamente nobres, não há o que se discutir do quão é nobre uma artéria aorta. Isso aí é discussão que já tem a resposta, né? Então, se você tem um paciente que ele tem arterite Takayasu, você sabe o que a arterite Takayasu faz, eu não quero esse paciente com doença ativa de forma alguma. Porque aquela atividade que ele pode estar me demonstrando no VHS ou na articulação, com a queixa da dor articular, que é reflexo do processo inflamatório, é a inflamação que vai estar acontecendo lá no vaso. E posteriormente, a consequência nesse vaso vai ser drástica, né? Então, do seu ponto de vista reumatológico, são pacientes que a gente tem que ter consultas bem amarradas e manter esse paciente com pressão controlada e ele remitido. E da doença remitida, é claro que nem sempre a gente consegue isso, mas é o alvo que a gente vai buscar no tratamento ambulatorial. Legal, então a gente abordou a parte clínica, quando pensar, viu muitas das indicações cirúrgicas, pensou na parte emergencial, que é importante, e agora pensando num pós-operatório, vou comentar um pouquinho também de como isso pode ser feito. Um salve para o Rossi vai cair bem para falar da anestesia multimodal para esse paciente em relação à dor, em relação à abordagem toda pré-operatória, mas óbvio, né, isso tudo a gente não consegue pensar num cenário de emergência, mas quando a gente tem um cenário mais controlado cirurgicamente falando e pensando no pós-operatório, a gente acaba pensando como microsistemas que acabam se somando ao longo de uma cirurgia. Então tudo que a gente faz no primeiro controle emergencial até a parte cirúrgica e no pós-operatório, todos esses microsistemas eles acabam interagindo. Ele sozinho não faz, não tem um valor prognóstico, mas ele se somando, ele acaba mostrando um benefício no prognóstico desse paciente, ou seja, numa alta mais rápida, numa condição de melhora de dor mais rápida, um pós-operatório mais saudável dentro do possível. Isso tudo acaba sendo muito conhecido tanto no pós-operatório de cardíaca quanto no pós-operatório da cirurgia vascular, como o protocolo ERAX, né? Que é uma forma de você tentar fazer um controle álgico desse paciente no pós-operatório, um controle de delírio, um controle da própria função intestinal, para ele conseguir juntar esses microsistemas numa certa homeostase que permita que ele, num primeiro, segundo dia, consiga fazer uma sentar ao leito, consiga desmamar as aminas que ele possa vir a usar, deambular no mais rápido possível, evacuar no mais rápido possível. Isso tudo acaba colaborando com um bom pós-operatório para esse paciente ir para casa, seguir na avaliação dele a longo prazo. Mas isso acaba sendo mais uma curiosidade para o paciente no pós-operatório, né? Mas voltando nas doenças de aorta, tem alguma patologia aórtica que você acha que a gente pode falar? Vocês pensam em alguma outra? As principais a gente abordou aqui, que são as que a gente se defronta mais na emergência, que é a dissecção aórtica e o aneurisma. O aneurisma nem sempre é cirúrgico, lembrando que é muito comum quando alguém da clínica médica, da emergência, lê a palavra aneurisma, já entra em pânico, em desespero. Calma, existem indicações cirúrgicas
Tem aneurismas que, dependendo do tamanho, a gente faz o acompanhamento clínico desses pacientes e não necessariamente indica uma cirurgia de emergência. Mas existem as estenoses, como a Isis falou, de doenças do colágeno, lúpus, por exemplo, esclerodermia também pode cursar com estreitamentos e fibrose dos vasos de uma forma geral, então são pacientes muito difíceis de manejar, porque existe a constituição do vaso como um todo é acometida. A esclerodermia, você não tem substrato para trabalhar. Não tem como. E cirurgicamente falando, né, na minha prática clínica, que já operei alguns pacientes, a própria artrite reumatoide é complicado também, são vasos que você vê que não são normais, vasos fibróticos, tem uma parede acinzentada, um vaso muito doente, é difícil de fazer anastomose, ele não tem complacência nenhuma, você vê que ele não dilata. E até falando um pouco dos pacientes que são acometidos por essas doenças, eles comumente viram pacientes renais crônicos, por toda a doença em si, e acaba sendo um problema, porque o vaso vai ser responsável por ele ter um meio de dialisar, por exemplo, fazer uma fístula arteriovenosa, e também vai dar abrigo a um enxerto renal, por exemplo, no caso de um transplante, que eles têm uma falência mais precoce de transplantes. Enfim, mas voltando à parte da aorta, eu acho que a gente focou nas principais patologias que a gente já tem assim, no nosso dia a dia, na emergência, e lembrar que a cirurgia vascular ela tem que estar presente no serviço, tem que dar o suporte, tem que ser acionado o mais rapidamente possível, mesmo quando existe a suspeita, porque o tempo vai fazer toda a diferença nesses casos. Você tocou aqui na artrite reumatoide, não é o foco aqui da nossa discussão, a gente pode até abrir já para uma próxima, se a gente for falar de algum tema. A artrite reumatoide é uma doença, a maioria, né, dos colegas até esquecem, uma doença sistêmica, né, onde você tem como principal, né, manifestação, a fisiopatologia da doença, a inflamação da sinóvia formando panos que vai levar às deformidades. Mas é aquilo que eu havia até citado, né, das outras doenças autoimunes levando à vasculite, né, aquilo que eu citei, BC, lúpus. E a vasculite reumatoide, ela tem consequências também catastróficas, principalmente porque ela pega pequenos vasos. Sim. Então ela lesiona, né, vasos do alvéolo pulmonar, ela lesiona vasos do glomérulo. Eu costumo até, meus pacientes reumatoides, mesmo eu achando que é só apenas aquela manifestação articular, eu monitoro meus pacientes com AR fazendo tomografia para ver se eu não pego uma alveolite, eu faço microalbuminúria para ver se eu consigo pegar algum grau de lesão renal. Essa monitorização pensando nesses pacientes, a gente pensando em termos de vasculite, é importante. A gente está sempre monitorizando alguns órgãos-alvo que podem estar mostrando para a gente o que pode estar acontecendo em outros vasos do corpo. E isso tudo de forma clínica é interessante, né? Porque acaba deixando o contexto do paciente muito mais grave, né? E pensando na cardiologia também, né? Esse paciente acaba tendo um risco cardiovascular muitas das vezes elevado, né? Porque tanto na parte arterial sistêmica, quanto na formação de placa, quanto na parte inflamatória acaba interferindo, né? Então é um paciente que tem que ficar também mais de perto na parte ambulatorial em relação. Mais um motivo para ter uma pressão controlada, mais um motivo para ter esse paciente praticando atividade física, que acaba também sendo uma forma anti-inflamatória um pouco mais natural, vamos dizer assim, né? Apesar de não ser o termo mais certo, mas acaba que você explicando para o paciente acaba sendo mais objetivo, que acaba que ele é uma forma dele fazer o corpo dele funcionar um pouco melhor, evitar uma inflamação sistêmica tão grande. Mas medidas gerais que tem de fato ação anti-inflamatória. E acaba tendo postergando todas essas consequências dessas doenças, né? Até pensando de forma de doenças mais abrangentes na reumatologia, né? O corticoide muitas das vezes é usado, remédios fortes, vamos dizer assim, com efeitos colaterais importantes são usados, então pode ter uma retenção hidrossalínica mais importante, pode ter uma corticoide que mexe com a aldosterona, que aumenta a pressão. Aumenta mais a pressão,
acaba tornando esse paciente com metas mais importantes, tanto também na parte de dislipidemias, que é por ter um risco cardiovascular mais elevado. Visto isso, né, a gente acaba falando, rodou muito, né, e a gente viu um paciente potencialmente grave em todos os nossos cenários, né, tanto da parte clínica, da parte vascular, da parte reumatológica, da parte cardiovascular, né, então a gente acaba tendo uma vigilância muito grande nele, né. Tem alguma coisa que você fala para ele fazer, além de exercício, além de alguma coisa mais específica que a gente possa ter em relação à alimentação? Existem várias discussões, né, que a gente podia ficar aqui um dia inteiro falando sobre nutrologia, falando o que é pró-inflamatório, o que é anti-inflamatório. É fato que hoje em dia a gente está muito mais conhecedor do que a gente come, e a gente, de fato, aquilo não é um jargão bobo, a gente é o que a gente come. Eu recomendo meus pacientes, todos os meus pacientes que têm doença autoimune, na primeira consulta eu faço já uma orientação, né? Eu não sei se ele vai acompanhar comigo, mas eu já de fato oriento, porque eu posso não ter oportunidade de orientar novamente, mas fechei o diagnóstico, eu encaminho esse paciente para a nutrição, para o nutrólogo, como ele preferir, porque eu vou querer que ele faça uma dieta, né? Uma dieta anti-inflamatória, que ele tenha cuidados de vida, né? Que sejam anti-inflamatórios, ou que pelo menos ele evite o que é pró-inflamatório, né? O que a gente, de fato, já ficou sacramentado, até pessoas leigas conhecem, evitar as farinhas brancas, né? Eu já defino algumas alimentações que, se ele quer corroborar, que ele já não faça mais uso, né, que ele não se evite, pelo menos, e sempre faça um encaminhamento para um especialista, para ele estar fazendo um cardápio adequado para aquele paciente ali, porque isso é uma verdade, sim, né? Os componentes inflamatórios, né, da nossa parte alimentar, o nosso intestino, né, ele está... A gente sabe, isso é classificado até como intestino, é o segundo cérebro, que a gente come, o que a gente inflama as placas de Peyer vai ter, intestinais, vai ter repercussão no resto do nosso corpo inteiro, né? A gente não chegou a comentar em relação ao controle da glicemia, mas a gente sabe que a glicose, isso já foi provado em vários trabalhos da Vandenberg, de terapia intensiva, né, o Nice Sugar, já comprovaram em pacientes sépticos, mas hoje a gente sabe que a glicose, ela é capaz, né, de inflamar e destruir a arquitetura de endotélio. A gente vê os pacientes que evoluem com as vasculopatias, né, vê com a retinopatia, nefopatia diabética. Então eu controlo também a glicemia desses meus pacientes assim, de forma rigorosa, porque ele já tem tudo para inflamar a endotélio, já tem uma doença autoimune, ainda tem uma corroboração de estar hiperglicêmico. Isso vai levar ele cada vez mais a ter lesão vascular, e aquilo que poderia ser até um pouco posterior acaba sendo mais precoce. Eu posso ter um lúpus até que perca o rim antes, com uma nefrite, já tem uma nefrite lúpica, por exemplo, agravada por uma nefropatia diabética. Então, que acaba se basicamente, somando, né? acaba se somando. Um cenário mais catastrófico. E pelos próprios hospitais que, tanto Fundão quanto INC, o ERJ, são hospitais que acabam vendo esse tipo de paciente com uma frequência maior, né? Isso não é um paciente que não existe, né? Esse paciente existe, que as pessoas acabam vendo como rodapé, como uma coisa mais rara, não deixa de ser rara, óbvio. Mas no hospital universitário é extremamente comum, eles acabam procurando a gente no hospital universitário. Isso é muito comum. É bastante comum. Aí perguntando para a Luísa dessa vez, tem uma associação grande da dissecção, né, com as pessoas que fazem exercício, aí tem o cara que é fisiculturista, coisas assim. Tem alguma restrição de atividades para esses pacientes? Olha, isso está muito relacionado também ao diâmetro da aorta, né? E ao tipo de exercício físico que é feito. O ideal é existir algum tipo de atividade física por conta da doença de base. Mas você não pode indicar fazer uma atividade física um pouco mais, digamos, extenuante para um paciente que tem 45 milímetros de diâmetro de aorta.
começa a ficar mais arriscado. O exercício físico tem diversos benefícios, mas também é uma situação de aumento de pressão arterial, e que é um aumento agudo de pressão arterial, uma resposta fisiológica ao exercício, e que pode desencadear realmente uma dissecção em pacientes que são predispostos a isso. Então, é muito caso a caso. É muito relacionado a pesquisar se o paciente tem valvulopatia, se ele tem um diâmetro da aorta que permita ele fazer alguns exercícios físicos, nem que sejam mais leves. Tentar sempre ser permissivo em relação a isso, mas lembrando que é um paciente frágil, ele está predisposto a complicações relacionadas ao aumento de pressão. Então, um fisiculturista, eu jamais indicaria musculação pesada para um paciente portador de Marfan, porque o aumento de peso levantar um peso é igual a uma manobra de valsalva muito forte, aumento da pressão intratorácica muito grande e que pode sim desencadear uma dissecção aguda de aorta nesse sentido. Então, escolher bastante isso, tem que ser um tratamento multidisciplinar, como a Isis falou muito bem, encaminhar o paciente para profissionais que sejam adequados para fazer o tratamento do paciente como um todo. Então tem que ter uma orientação nutricional, tem que ter uma orientação de atividade física, de terapia ocupacional, todo mundo tem que estar envolvido para fazer, porque é um paciente extremamente complexo. A gente, muitas vezes, quando vai tratar um determinado aspecto do paciente, descompensa outro, né, como é o caso do corticoide, uma descompensação aguda de doença e que você tem que dar altas doses de corticoide, que vai aumentar o índice glicêmico, vai aumentar o aporte hídrico, né, e salino no paciente, ele vai edemaciar, vai aumentar a pressão arterial. Então, você tentando tratar uma coisa, descompensa outras. Então, é muito complicado. Então, muita gente tem que estar envolvida, certamente. Vocês têm mais alguma outra mensagem? Acho que vale também abrir para o chat se alguém tiver alguma pergunta. Eu acho isso interessante a gente fazer um resumo, né? Então, resumindo, né, o paciente, a gente ter atenção aos pacientes que nós recebemos na emergência com quadro dor torácica, principalmente se forem pacientes que já tiverem alguma patologia prévia que predispõe a patologias da aorta, que foram essas que nós citamos aqui. Né? Às vezes o paciente ele chega na emergência com conhecimento da doença que tem. Ele pode chegar, doutor, eu estou com dor no peito e eu tenho Takayasuo. Né? O paciente, estou tratando, o meu reumatologista ele me avisou que quando eu chegar na emergência eu tenho que avisar, eu tenho que vir qualquer dor no peito, porque eu posso ter uma complicação maior. Então, essa abordagem inicial, né, a história do paciente, aquilo que é o pilar, né, da nossa medicina, a anamnese, o exame físico do doente, né, a tratar fazendo o diagnóstico, tratar agressivamente a pressão, né, isso é o que, pelo menos se vocês já saírem daqui com essa ideia, que é uma patologia em que a gente não pode se refutar a um controle pressórico de fato agressivo, após, né, fechado o diagnóstico, a gente, né, fazer o contato com o especialista, para o especialista estar podendo abordar esse paciente, após estabilizar o paciente, está fazendo contato com o especialista, que é ele diagnosticou, estabilizou o contato com o especialista, que é ele de fato, que vai estar conseguindo traçar a melhor conduta de tratamento e a melhor orientação, né, para nós, né, eu que sou clínica, doutor Guilherme, que é clínico. Agora eu só tenho uma curiosidade, e a paciente, como é que ela ficou? E a paciente, a gente perdeu o paciente, a gente ficou falando aqui. Na verdade, a paciente, ela estava tentando realizar o tratamento aqui no Rio de Janeiro, com diversos encaminhamentos para o INC, inclusive, Instituto de Cardiologia de Laranjeiras, para a troca da aorta, porque ela tinha dilatação da aorta ascendente também associada. Não sei se eu mencionei isso no começo da gravação, mas ela tinha indicação de trocar a aorta. Só que essa cirurgia aqui, assim, se foi feita uma ou duas vezes, é muito raro acontecer. Então ela acabou indo para São Paulo para fazer essa cirurgia, e desde que ela foi para lá perdemos o segmento. Mas ela já estava há 3 anos tentando operar de alguma forma e infelizmente por causa do sistema de saúde não conseguiu.
teve um caso que você comentou que é interessante, mas por curiosidade, né? Do transplante de aorta, que já ocorreu uma vez ou duas por aí. Sim, já foi realizado. É uma coisa possível, né? É possível de se fazer. Foi realizado na Espanha, né? O Dr. Gaudêncio, inclusive, que meu chefe, ele fez essa cirurgia, foi bem sucedido. E é mais uma opção. Mas lembrando que transplantes também têm suas consequências, sim, né? sim. É diferente de você colocar uma prótese de Dacron num paciente que é, a princípio, um material inerte, e colocar um tecido vivo dentro do paciente, né? Que pode gerar reações inflamatórias, de rejeição, enfim, outras complicações que aí começa a ficar ainda mais difícil de resolver. A gente acaba trocando. Infelizmente, algumas coisas na medicina a gente só tenta alongar mais um pouquinho a vida, né? Porque acaba trocando uma doença por outra. Né? Exatamente. Então a gente abordou todos os pontos possíveis em relação à aorta. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda pra gente. Tá? Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu. Quem assistiu ao vivo no Instagram, compartilha o nosso podcast, nossa live. E quem estiver assistindo no YouTube e no Spotify, não deixa de seguir a gente para poder continuar estimulando. É uma coisa que a gente faz e vai fazer com uma frequência, voltando à nossa frequência semanal, para a gente conseguir também ter os mesmos rostos. Vocês vão ver muito mais doutora Isis, doutora Luísa, doutora Maiara, vocês vão conhecer a doutor Rossi, o nosso anestesista, e doutora Larissa, que está ali no nosso background. Todo mundo que vai ser um time para a gente conversar e trocar muita... trocar experiência, exatamente, trocar figurinha, que exatamente. É importante a gente fazer essa questão, né, interdisciplinar, multidisciplinar, né, até outros colegas também que não sejam da área médica, né, suas dúvidas, a gente fazer essa interdisciplinar também. Deixa eu agradecer. Isso. Tá na moda agora coisa do Covid. Covid. Assim. Ficou na moda do Covid. Vou agradecer, vou desligar. Um abraço. Boa noite, pessoal. Um abraço.